A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. David Poichot. Como é que Deus se tornou nosso Pai? No princípio, Deus criou Adão e Eva como seus filhos. Ele os criou segundo sua própria imagem e soprou neles o fôlego de vida, ou o Espírito. Por causa de sua imagem e Espírito divinos, os pensamentos e o caráter de Adão e Eva eram exatamente iguais aos do Criador. Como o pai sabia o que se passava na mente do filho e o filho sabia o que se passava na mente do pai, assim o Senhor sabia o que estava na mente de Adão e Eva, e ambos sabiam o que ia na mente dele. Referindo-se a seus filhos e filhas, Deus disse: a todos os que são chamados pelo meu nome, criei para a minha própria glória. Isaías capítulo 43 e o versículo 7. Quando os filhos se comportam, os pais recebem honra, mas quando agem de maneira vergonhosa, os pais recebem desonra. O Senhor deseja que Adão e Eva, a quem Ele criou segundo a sua própria imagem e semelhança e em quem soprou o seu Espírito, desse-lhe glória e honra para sempre. Mas Adão e Eva recusaram-se a permanecer filhos de Deus. De livre e espontânea vontade se tornaram sujeitos a Satanás. Ao violarem o mandamento divino, foi de imediato pronunciada uma maldição, e seus espíritos morreram. Em Ezequiel capítulo 18, versículos 4, Deus disse: pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Adão e Eva, cujos espíritos haviam morrido por causa do pecado, já não podiam dialogar com o Criador, nem agradar-lhes, nem glorificá-lo. A imagem divina não mais se encontrava na humanidade decaída. Mas Deus não desistiu por seu amor, como está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 8. É necessário haver mais de uma pessoa para o amor funcionar. O amor só é possível quando alguém é amado por outro. O Pai é aquele que ama, Jesus é o amado, e o Espírito Santo é quem comunica esse sentimento. Assim, Deus faz a Trindade completa em amor. E Ele sempre deseja amar de forma transbordante tanto filhos quanto possível. Jesus expressou esse pensamento quando disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Mateus capítulo 23 e o versículo 37. Tal amor divino levou Deus a vestir Adão e Eva com a pele de um animal que ele havia matado. O derramamento deste sangue prefigurava a disposição do Senhor de perdoar e cobrir os pecados e transgressões da humanidade, levando seu santo Filho a morrer no madeiro, aquele madeiro maldito, a cruz. No transcurso dos 4.000 anos do Antigo Testamento, Deus prometeu e confirmou repetidas vezes que enviaria Jesus Cristo. Desde a queda de Adão, nenhum ser humano poderia aparecer perante o Senhor na condição de justo. Qualquer ato de justiça humana
tem falhado em libertar do pecado a humanidade. Porém, devido ao ardente amor de Deus de fazer-nos de novo seus filhos e tornar-se nosso Pai, Ele enviou seu Filho a este mundo para morrer como o eterno Cordeiro de expiação. Uma vez que o espírito da raça humana estava morto por causa da queda, a humanidade não passava de pó. Mas Jesus voluntariamente morreu para cumprir o amor divino e comunicar a pré-ordenada graça de Deus. Qual foi a vontade divina que Jesus cumpriu ao morrer? Proferindo sua última palavra, está consumado. João capítulo 19 e o versículo 30. O próprio Jesus responde para a pergunta: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6 e o versículo 40. Que é, pois, vida eterna? É a vida eterna que Deus dá. Foi a vida que Adão e Eva receberam do Criador antes de caírem no pecado. Na noite anterior a seu julgamento à morte, Jesus disse: ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, o versículos 3. Quando cremos em Jesus como Messias, o nosso Salvador, temos vida eterna. Tendo a vida eterna, a saber, a vida do Pai por via do novo nascimento da água e do Espírito, chegamos a conhecer a Deus. Nosso espírito é vivificado. Ao recebermos a vida eterna, recebemos o espírito de adoção pelo qual chamamos Deus de Pai, Abba Pai, como está escrito em Romanos capítulo 8 e versículo 15. Nesse momento, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8 e o versículos 16. Porque o Senhor também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios capítulo 1 e o versículo 22. Com grande eloquência, o apóstolo Paulo escreveu a respeito da vontade de Deus de nos fazer seus filhos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios capítulo 1, versículos 3, 5 e 6. Pela fé em Jesus, por meio da qual nosso espírito é vivificado, tornamo-nos filhos de Deus. Quando comemos a carne dilacerada de Cristo e bebemos seu sangue derramado por nós, temos vida eterna. João capítulo 5 e o versículo 34. Jesus se fez nossa justiça e todo aquele que confia nele pode com intrepidez apresentar-se perante ele. Hebreus capítulo 10 e o versículo 19. Em virtude de seu amor, Deus nos fez seus filhos e pagou o preço por este ato. Ele, que abriu o caminho para ser nosso Pai, deseja que todos tenham vida eterna e se tornem seus filhos. A remissão do nosso pecado não é obra nossa, mas de Deus. Ele cumpriu todas as condições necessárias para que tivéssemos vida eterna e nos tornássemos seus filhos. Tudo o que nos cabe fazer é crer incondicionalmente, confessar com nossa boca que Jesus é o Filho de Deus e que nossos pecados são perdoados por sua crucificação. Jesus disse: porque todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3 e o versículo 16. Ele disse também: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, versículos 12 e o versículo 13. Foi o Senhor mesmo que quis tornar os crentes seus filhos desta maneira. Efésios 1 e o versículo 5. Ele tinha
um grande plano para nos fazer seus filhos. Deu-nos condições de chamá-lo de Pai, mediante o envio de seu Filho unigênito a este mundo para morrer. Ele também nos concedeu a intrepidez de chamá-lo de Pai, ao nos enviar o Espírito de adoção. Desse modo, nos tornamos seus filhos pela segunda vez, a primeira pela criação e a segunda pelo preço de sangue. O propósito divino, tanto na criação quanto na redenção, era o mesmo. Ele deseja que louvemos a sua graça revelada. E enquanto assim fazemos, nada há que nos separe do amor de Cristo, como está declarado. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. João capítulo 10, versículos 28 ao 29. Nosso relacionamento com Deus, como seus filhos, por meio do sangue de Jesus, é um vínculo espiritual de sangue. Ninguém pode cortar este vínculo, nem neste mundo, nem no vindouro. Então devemos nos aproximar de nosso Pai. Como um filho amado que se aproxima do seu Pai, devemos ansiar e desejar por isso. Jesus disse que deveríamos chamar a Deus de nosso Pai. Os pensamentos que devemos ter ao nos dirigirmos a Ele desse modo são: ao pensarmos nele como nosso Pai, devemos sempre ter em mente o precioso sangue de Jesus. O fato de estarmos salvos não significa que podemos comparecer perante Deus sem o mérito desse sangue. O cântico com o qual louvamos ao nosso Senhor para sempre relaciona-se com o poder do sangue. A visão que o apóstolo João teve na ilha de Patmo incluía os santos redimidos no céu louvando a Jesus, o Cordeiro. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 ao 10. Nesta mesma visão, João viu a grande multidão de santos, salvos pela pregação dos 144.000 israelitas, que estavam perante o trono e perante o Cordeiro, e clamavam com grande voz: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Apocalipse capítulo 7 e o versículos 10. Visto que cantaremos do sangue de Jesus para comemorar nossa salvação, quando oramos, Pai nosso que estás nos céus, devemos nos lembrar que Deus é o Pai de Jesus, ao mesmo tempo que é nosso Pai. Quando pela primeira vez Jesus apresentou seu corpo ressuscitado a Maria Madalena, depois de haver cumprido a vontade de Deus para nos fazer seus filhos, mediante a morte na cruz, ele disse: vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João capítulo 20 e o versículos 17. Sem excitação, Jesus chamou os discípulos de irmãos. Seu Pai tornou-se o Pai dos discípulos. Seu Deus tornou-se o Deus dos discípulos. Não podíamos chamar a Deus de nosso Pai até que Jesus nos deu o privilégio. Quando chamamos Deus de nosso Pai, devemos nos lembrar também de que Ele é o Pai de todos os crentes a Deus. Sim, de todos os crentes unidos pela presença de Jesus Cristo em seu coração. Todo aquele que adora a Deus, louva a Deus, crê em Jesus como Salvador e reconhece e recebe de bom grado o Espírito Santo como o Consolador, não deixa de ser um irmão e uma irmã em Jesus Cristo. Somos os materiais da construção do templo espiritual que Deus habita. Jesus disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, e o versículo 20. Deus habita em nós por meio do Espírito Santo que nos faz seu templo.
1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 16. Em sua carta aos Efésios, Paulo disse, no qual Jesus, todo edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Espírito. Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22. Nossos irmãos e irmãs no Senhor deviam unir-se na edificação da casa de Deus sobre o fundamento da vida, morte e ressurreição de Cristo, conservando-o limpo de modo que o Espírito Santo possa nele habitar. Ao chamarmos a Deus de Pai Nosso, deveríamos também pensar em nossos vizinhos incrédulos, que precisam ouvir nosso testemunho. É da vontade divina que todo aquele que ouve o Evangelho creia no Evangelho. E todo aquele que crê no Evangelho terá a vida eterna. Deus não estabelece nenhuma outra condição. Ele fala claramente: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser que receba de graça a água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículos 17. Antes de subir para o céu, disse Jesus aos discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1 e o versículo 8. Deus, ao desejar que todas as pessoas se tornem seus filhos, nos dá poder para anunciar as boas novas. Quando nós falamos com nosso Pai, devemos ter pensamentos corretos acerca de onde Ele está. Devemos deixar a noção de que Ele está num lugar vagamente definido, distante, e substituir esse pensamento por um quadro específico do lugar onde Ele habita, quer em termos de espaço, quer em termos de tempo. Ele diz em Isaías capítulo 43 e o versículo 10, que deseja que o conheçamos nos mínimos detalhes. Por isso, devemos considerarmos o que sabemos acerca de sua habitação e do que ele realmente é e do que expressa para nós. Que Deus abençoe a todos, que fiquemos nesta mentalidade que verdadeiramente nós temos um Pai, que somos filhos de Deus por adoção e que andamos na presença de Deus e que Deus está cuidando de nós. Como um filho está sendo protegido por um pai, Deus protege a todos os seus filhos e estende suas mãos poderosas. Amém. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia, tem sido muito importante estar com você nessa caminhada. Que Deus abençoe você ricamente, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Seja você também um colaborador, ofertante e dizimista desse canal, através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Todos os dias nós oramos pelos dizimistas, ofertantes, colaboradores, para que Deus abençoe de uma forma poderosa. Que Deus abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus. Sucesso na sua caminhada.